Fala aí, amados e queridos alunos do Segundão, aqui quem fala é a professora Auriane, dando continuidade àquela videoaula, falando sobre o romantismo no Brasil. A gente vai agora trabalhar com a temática do indianismo. E quando a gente pensa aí no indianismo, é inevitável não pensar nas duas figuras que representam bem esse movimento do romantismo no Brasil, que é Gonçalves Dias na poesia e José de Alencar na prosa. E a principal diferença aí que a gente pode estabelecer do índio construído por Gonçalves Dias e do índio construído por Alencar é justamente porque em Gonçalves Dias o índio vai assumir uma posição de enfrentamento em relação ao português, e no índio de Alencar o que acontece é que a figura do índio acaba se submetendo aí ao jugo português, né? O que observaremos futuramente na trilogia do Alencar, que é composta aí por Ubirajara, o Guarani e Iracema. No entanto, Gonçalves Dias teve uma concepção aí mais real do mesmo índio, né? E das consequências dessa colonização e do que ele sofrera. Até porque é um poeta dotado de uma crítica mais franca comparado aí ao posicionamento do Alencar. Para vocês terem uma ideia aí, em Gonçalves Dias, o índio morre como morreu na realidade com o português, nas mãos do português, né? Já em Alencar, o índio é morto pelo próprio índio. Então, a gente tem aí uma figura em Alencar de um índio muito mais idealizado, né? O que a gente vai analisar agora, em primeira instância, é a questão do canto do Piaga, né? E o que vem a ser aí o canto do Piaga? Esse canto do Piaga, como por exemplo algumas partes do Juca Pirama, ele foi escrito com a utilização do eneassílabos. A gente vai perceber aí que ele vem com 9 sílabas poéticas, ele é dividido em 9 sílabas poéticas, e do ponto de vista rítmico, né, essas 9 sílabas poéticas acabam gerando um ritmo cadenciado na leitura do poema, e esse som cadenciado acaba fazendo com que pareça com que o ritmo do poema imite um som de um tambor. Do ponto de vista musical, a gente tem aí como fosse um ritmo ternário, né? Tá, 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 tá. E aí, vocês vão observar que o tambor, em cada verso, ele vai dar 3 batidas, né? Que correspondem aí ao movimento de mais força, né? Como fosse a tônica da música. Então, perceba que haverá aí, como houve na canção do Exílio, um casamento aí perfeito entre o conteúdo e a forma, né? Você observará isso no canto do Piaga, em Juca Pirama, e depois na canção do Tamoio, que a gente vai trabalhar aí, Juca Pirama e canção do Tamoio, numa segunda videoaula, tá? Agora vamos ver aí o que vem a ser o Piaga. O que é esse Piaga, né? Ele gente, o Piaga refere-se aí ao pajé, que é uma figura importante porque é a figura dentro da organização ritualística indígena que consegue se ligar diretamente ao sagrado. Então, o pajé é uma espécie de profeta dos índios. E é importante a gente observar que dentro desse universo criado por Gonçalves Dias, temos o canto do Piaga, que vai estabelecer uma relação de intertextualidade com o Apocalipse de São João. E eu vou mostrar isso no decorrer do poema, como que isso acontece, né? Então, vamos lá ao poema. E aí eu vou bater aqui para vocês entenderem como que é esse ritmo cadenciado. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo tupi, falam deuses os cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta, a Iangá me vendava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos inquieto, medroso, manitos que prodígios que vi. Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa ao meu lado, feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias, tudo inteiro ossos carnes tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros meus cantos ouvi. Perceba aí que você tem aí a voz do pajé, né?
como ele estivesse se reunindo com os outros índios, e aí ele fala, né? Ele coloca os outros índios até como figura dos guerreiros, né? Que ele foi avisado num sonho por um fantasma que vinha trazer uma mensagem. E aí a gente vai ver agora nessa segunda parte que o que vai ser, né, quem vai falar agora é a assombração, é a voz do fantasma. Então vamos lá. Porque dormes, ó piaga divino, começou-me a visão a falar. Porque dormes, ó sacro instrumento, de per si já começa a vibrar. Tu não vistes nos céus o negrume, toda a face do sol a fuscar? Não ouviste a coruja de dia, seus estrídulos torva a soltar? Tu não vistes nos bosques a coma, sem aragem vergar-me a gemer? Nem a lua entre nuvens de fogo, qual em vestes de sangue nascer? E tu dormes, ó piaga divino, e a Ianguá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó piaga, e não sabes, e não podes agúrias cantar. Ouve o anúncio de horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó tupá. Então você perceba aí, nessa segunda parte, que é justamente nesse ponto que acontece o seguinte: o fantasma aparece para ele, estabelece um diálogo dizendo: e aí, Piago, você fica aí dormindo e não vê os sinais que estamos mudando, né? Que estão mudando. A gente está passando aí o sinal para ti. O sol começa a ofuscar, as corujas começam a cantar de dia, a lua fica banhada de fogo. Se você pegar essas imagens, esses sinais que o fantasma vai dando e pega lá o Apocalipse de São João, você verá que há um elemento quase que comparativo. Dá para você enxergar nesse discurso, nesse fantasma, algo muito parecido com aqueles sinais que vão anteceder a abertura do sétimo selo. E então você percebe que a inserção do discurso desse fantasma, né, nesse discurso, há um dado muito curioso, que é algo ruim que está para acontecer. E o Piago, enquanto profeta, assumiu o papel aí de São João dos índios, né? E ele precisa registrar aquilo para contar a história para os índios, para poder alertar os outros. E aí, vamos lá, voltando lá à poesia, a gente volta aí à voz do fantasma. Pelas ondas do mar sem limites, basta selva sem folhas e vi. E vem, hartos troncos robustos, gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Vossas matas tais monstros contêm. Ou seja, algo de madeira está vindo pelo mar e com isso está vindo a destruição. Traz em bira dos cimos pendentes, brenha espessa de vário cipó. Dessas brenhas contém vossas matas tais e quais, mais com folhas e só. Então perceba que ele vai falando, né, nessa poesia aí. Um barco vem chegando, as brancas asas são a vela dos barcos, né, etc, etc. Com o barco vem os portugueses, com ele a destruição do povo indígena. Negro monstro e sustenta por baixo brancas asas, olha aí, né? Brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Ó quem foi nas entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar. Nessas terras demanda fareja esse monstro que vem cá buscar. Não sabeis que o monstro procura? Não sabeis a que vem o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher, vem trazer-vos crueza e impiedade, dons cruéis do cruel Ayangar, vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitôs maracás, vem trazer-vos algemas pesadas com que a tribo tupi vai gemer, hão de os velhos servirem de escravos, mesmo piaga ainda escrava de ser. Eu sei que não vai dar para vocês verem, gente, mas quando eu leio essa parte, né, eu me arrepio. Perceba, olha aí que a imagem que Gonçalves Dias cria aqui é do português. O português não é igual àquele português de Alencar. O português vem trazer que, assim, a gente sabe que o português de Alencar ele vai trabalhar assim, o português vem trazer a civilização, o português é bom. Aqui o português vem trazer desgraça, vem trazer guerras, vem trazer algemas, vem trazer destruição, vem trazer o apocalipse, um apocalipse que é muito pior do que o apocalipse bíblico. Pois nele, se você seguir a palavra de Deus e os seus mandamentos, você pode se livrar. O apocalipse bíblico é bem certo. Mas aqui, gente, não há nada a ser feito. O fim aqui é inevitável. E aqui o fim é muito mais medonho do que as revelações do Apocalipse. Olha só como medonha a percepção desse universo que o Gonçalves Dias vai criar, né? Cria com relação, ele vai criar esse universo com relação ao advento do português.
Fugireis procurando um asilo, triste asilo por envio sertão, aí anguarde prazer há de rir-se, vendo os vossos quão pouco